Ora, muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite que me foi feito para vir aqui, em nome da CCDR, dizer aquilo que penso sobre um setor que conheço bem, o agrícola. Efetivamente, durante muitos anos cheguei a pensar que também não ia dedicar à agricultura. Também sou, exatamente, filho de famílias de agricultores de várias gerações, com a vantagem que o meu pai, sendo agricultor toda a vida, não gostava da agricultura e nunca me puxou para lá. Portanto, os meus colegas miúdos ajudavam os pais e ele nunca queria que eu para lá fosse, não me deixava andar nos tratores, porque achava que eu devia fazer outra coisa. E curiosamente acabei por, não sendo nunca agricultor a tempo inteiro, mas nunca deixar de estar ligado à agricultura e acho que vou continuar assim o resto da minha vida. Mas a questão que se coloca aqui é efetivamente a questão da sustentabilidade. Já foram aqui referidas algumas coisas que eu gostava de comentar, um bocadinho fora do tema, porque foi aqui referido a questão do cooperativismo. Sempre estive ligado ao setor associativo e cooperativo, desde sempre, e acho que sem dúvida é fundamental, porque dada a pequena dimensão das nossas explorações agrícolas, dada a pequena dimensão do nosso país, efetivamente, se não nos juntarmos, e o desafio que surgiu com a questão da globalização, efetivamente, se não nos juntarmos, não conseguimos sobreviver. Foi referido aqui ontem uma realidade que é ou ganhamos dinheiro juntos ou perdemos todos sozinhos. E o setor cooperativo, como foi aqui referido, tem a obrigação de servir exatamente para agregar essas pessoas e essas produções, e o crédito agrícola tem um papel fundamental porque, efetivamente, ou em alguns casos devia ser, um banco que estava ao serviço da agricultura e ao serviço dos municípios, um banco de proximidade, um banco de relações pessoais, um banco onde muitas vezes, para a concessão do crédito, interessa muito, sem dúvida, a análise dos modelos 22 e dos relatórios, mas interessa também muito conhecer a pessoa e saber se ela é sério ou não, porque, efetivamente, muitas vezes, isso é muito mais importante, pode ser este ou aquele indicador económico. É uma discussão que já temos há muitos anos, sabemos todos, temos a mesma opinião em relação a isso, mas é o que temos, efetivamente, e não tenho problema nenhum em dizer. Acho que as caixas de crédito agrícola deviam funcionar como funcionam meia dúzia delas, ao serviço da população, e não serem integradas em mais um banco comercial, porque acho que, efetivamente, não, isso é a minha opinião pessoal. O crédito agrícola não foi feito para esse fim, e bancos comerciais já temos muitos, não precisamos de mais um, porque aquilo que eu acho que deve haver é proximidade, reciprocidade, e isso só pode acontecer quando há, efetivamente, não estar sob a tutela de quem não é isso que quer. Portanto, isso é uma questão que vai, mas que também dificulta esta questão da sustentabilidade dentro das regiões. Também sabemos, já há aqui várias pessoas que estiveram ligadas a cooperativas, quando olho para a plateia, que as cooperativas tiveram alguma dificuldade. Temos um exemplo concreto agora, que está aí nas televisões todos os dias, que é os agricultores do Douro que não têm onde pôr as uvas. Porquê é que não têm onde pôr as uvas? Porque deixaram falir as adegas cooperativas todas da região. Fecharam 6, porque entregavam todos por mais 2 cêntimos naquelas casas, ou 3, nas casas comerciais grandes, que pagavam mais. Pagavam mais as uvas que lhes queriam e quando desindicavam, e para o benefício. Agora estão cheios, não querem, e eu também estou curioso por saber o que é que vão fazer àquelas uvas. Mas o que é facto é que, se o cooperativismo lá existisse e estivesse vivo, esse problema não existia. A única que sobreviveu foi Vila Real, e Vila Real não pode receber as uvas daquela gente toda. Mas vamos à questão da sustentabilidade. Efetivamente, em termos alimentares, temos um problema muito grave, ou difícil de resolver, porque no nosso país nem por isso, na Europa também nem tanto, mas no mundo a população mundial está a crescer. E quando crescem, têm que comer, porque há uma coisa que a gente podemos produzir desta forma, podemos produzir da outra, agora, deixar de comer não vai passar de moda. Portanto, há modas assim, modas assado de comer, há de ser uma moda que se vai manter por sempre e para sempre. E, efetivamente, isso é um problema, e a conjuntura política que nos última meia dúzia de anos mudou um bocadinho isto tudo, e vai até ligeiramente contra aquilo que foi defendido ontem aqui
pelo Sr. Professor Augusto Mateus, por quem eu tenho muito respeito há muitos anos, mas a questão que havia com a globalização de nós nos especializarmos na produção daquilo que sabemos fazer bem e depois fazermos trocas entre todos, isto na alimentação começa a ser um bocadinho difícil de defender, porque se isto tocar ou aperta, não há transações comerciais, e se não houver transações comerciais, a primeira coisa que nós temos é comer. E num país como o nosso, que nós achamos todos que temos muitos agricultores e que temos muita agricultura, temos 5 mil milhões de euros de déficit negativo na balança comercial alimentar. Há 2 anos, o ano passado reduziu 500 mil, mas isso é uma redução ínfima num ano, que às vezes depende muito do que é que se comprou em janeiro ou o que é que se comprou em dezembro. Agora, o que é facto é que um país como o nosso, com uma ideia que temos de agricultura, eu tenho que confessar que fiquei surpreendido quando chego a estas funções e começo a acompanhar uns plenários. Produzimos 40% das batatas que comemos, 60% das batatas que comemos são importadas. Não temos produção de arroz que chegue para o arroz que nós comemos. Portanto, efetivamente, também temos produtos que exportamos. Fala-se muito hoje, e andei muito em questão, a questão do vinho, que estamos a falar. Temos que importar 100 milhões de litros de vinho por ano. O vinho que nós produzimos e o que nós consumimos e o que nós exportamos não chega. Agora, não podemos fazer como em 2023, ainda podemos importar 300 milhões, porque se importarmos 300 milhões num ano, temos 2 anos em que não podemos importar nenhum e ficamos com o mar de vinho. Portanto, todas estas questões, efetivamente, vão ter reflexo na sustentabilidade da produção agrícola e na sustentabilidade daquilo que se precisa de ter. Mas, no fundo, tendo em atenção esta questão e, efetivamente, aquilo que também já foi aqui referido, é preciso ter atenção, hoje já se começa a ter atenção, que alimentação e agricultura são também segurança, defesa, por todas estas questões que se começaram a ver destes movimentos anormais de guerras, mas que estão-se a generalizar, temos que ter cuidado porque podemos precisar de ter produção própria para alimentarmos a nossa população. Série de fatores, há muitos outros, mas também temos alguma limitação no tempo, série de fatores que são fundamentais para a questão da sustentabilidade. A questão da água. A água é um bem escasso, há de ser cada vez mais escasso e cada vez mais necessário na agricultura e aqui na nossa região muito. Porquê? Pelas alterações climáticas. As alterações climáticas são um problema, estão a acontecer. O que é que já começamos a ver? Já começamos a ver vinhas com rega, que era uma coisa que aqui não existia, e já começamos a ver a necessidade de água. Este ano, anormalmente, foi um ano anormal, porque os outros anos têm realmente muita necessidade de água, e também se sabe, a nível nacional, o rendimento por hectare de um hectare de regadio e o rendimento por hectare de um hectare de sequeiro é cerca de 6 vezes menos. Ou seja, o rendimento por hectare, se houver água, aumenta 6 vezes. Temos o exemplo, toda a gente achou que era um custo elevadíssimo o custo de construção do Alqueva. O Alqueva fica pago em meia dúzia de anos porque a receita que gera pela área que regou e além do que alterou o clima do Alentejo, efetivamente, e eu tenho esperança que o programa Água que nos une avance, porque se hoje já temos muita dificuldade de água, vamos ter mais, porque vamos precisar de mais água. Existem também processos e projetos. Eu, quando saí da vice-presidência da CIM, tinha a esperança de eu conseguir fazer nos 12 municípios. Torres Vedras foi pioneiro e avançou. Foi fazer um estudo de pequenos açudes, pequenas barragens para repor lençóis freáticos, para repor níveis de água, para repor poços, para repor uma série de coisas que falou e que antes havia e que hoje não há, que é água nos sítios onde elas fazem falta, por variedíssimas práticas, e essa é uma delas. Não temos no país falta de água, a água que chove cá durante o ano chega e sobra para as necessidades de água que tem. O que temos é que ela corre para o mar e ninguém se preocupa com ela, ninguém a segura, nem ninguém a guarda, e isso é uma das coisas que eu acho que tem que haver cuidado. E outro cuidado também, sendo de um bem escasso, temos que ter e temos que aproveitar todos os processos de inteligência artificial, sondas, isto e aquilo, para fazer uma utilização o mais eficiente possível da água. Nós temos exemplos aqui em Torres Vedras, no Concelho de Torres, as estufas no tomate, eles já fazem 5 hectares de estufas com 1 hectare de tanque. E a água que cai em cima daquele coberto de plástico, mais a que aproveitam da rega, é autossuficiente para a estufa, não precisam de mais água nenhuma. Portanto, é esse tipo de utilizações e de controle que efetivamente tem que se fazer porque, como digo, por enquanto ainda vai havendo, é pouca, mas temos que otimizar o seu uso o máximo que pudermos. Outro problema que temos, e que também já foi abordado aqui, que é a questão dos solos. Porque eu costumo dar o exemplo, há algumas coisas que se vocês pensarem, ou passando e se pensarmos todos em conjunto, verificamos.
vou passar por um exemplo típico que é o mais caricato e mais a brincar. Toda a gente quer o caixote do lixo ao pé da porta, mas é do vizinho, não é da minha. Tem que estar perto, mas na casa do meu vizinho, que é logo ali do outro lado, até fica mais ao jeito para o caminhão despejar e tudo, sempre. Temos a produção dos suínos, toda a gente gosta de comer carninha de porco. Onde é que as pecuárias estão bem? Ao pé dos outros. Mas queremos comer porcos. Enquanto não os criarem em Marte, tem que os criar cá. E temos o mesmo problema com os solos, que é, toda a gente acha que se deve preservar o máximo de solos para não construir e ter solos agrícolas. Mas qual? O do vizinho. O meu não. O meu é para fazer casas e para vender. E temos este problema, que é uma guerra que vai acontecer, porque efetivamente, pelo menos os solos agrícolas, vamos ter que os preservar e que os guardar. Temos aqui um exemplo de dispersão. Basta irmos à Espanha, não é preciso ir ao outro lado. Esta dispersão que nós temos aqui no país, que vai um casal, outro casal, uma casa, outra casa, em Espanha não existe. No Alentejo já existe um bocadinho menos, mas em Espanha não existe mesmo, porque eles não deixam. Concentram as pessoas e fora daquilo são terrenos para aproveitar e para explorar. Eu vim hoje de manhã, fui visitar, ainda não tinha ido desde janeiro, a barragem do Carril. E a barragem do Carril é um investimento, na minha opinião, que foi feito importante. É uma boa zona de água, a barragem enche todos os anos, reserva, mantém o caudal natural. Mas depois pedi para ir ver os hidrantes e a zona de rega. E aquilo de rendimento agrícola vai ter zero. Olival antigo, quase tudo. Parcelas pequeninas. Faz-se milho, não vi nenhum canhão de rega. Portanto, aquilo, efetivamente, eu não digo que não deixe de ser um investimento interessante. A água é uma base fundamental, faz ali muito jeito até para ter água para os fogos, porque aquilo é tudo eucaliptos à volta. Agora, nós para termos rentabilidade na agricultura e precisamos de haver uma política de emparcelamento. Não resulta. Nós tivemos uma medida com fundos comunitários para emparcelar 20 mil hectares, salvo erro, foram 2 projetos aprovados com 40 ou 50 hectares. Porquê? Porque a burocracia não deixa. Experimentem, alguns de vós, juntar 2 parcelas no cadastro rústico. Ou 3. E veem o problema em que se vão meter. Burocracias, levantamentos, cadastros. Então, mas a minha dúvida continua a ser a mesma e já expliquei a vários secretários de Estado, um deles bastante conhecido de todos, que foi o Carlos Miguel, quando foi secretário de Estado das autarquias, e eu te expliquei, então, mas eu tenho o cadastro desta parcela, e tenho desta, de juntar aquilo não é só eliminar a linha que une as parcelas. Não é. Juntar aquilo é fazer um levantamento topográfico daquilo tudo, e depois do levantamento está feito, que é a coisa mais natural, até pelos métodos de cadastro que melhoraram e de levantamento topográfico, aquilo no fim dá 3 metros ou 4 metros quadrados de diferença. Nunca mais a gente consegue juntar aquilo. Portanto, este tipo de coisas que é preciso, efetivamente, desburocratizar, e como diziam 2 senhores, toda a gente reconhece o mérito no jornal, os manos José António e António José, que eles assumem, e eu concordo que a burocracia é o maior entrave ao crescimento. Muitas vezes, isto depois já vai cair, eu estou a mostrar os pontos todos, porque a conversa é com mais cerejas, mas depois passo mais rápido os outros. Porque, efetivamente, muitas vezes, mesmo nós na agricultura, dá-nos mais jeito que não nos causem entraves do que nos deem subsídios. Ter que pedir 3 orçamentos para comprar uma tesoura de poda, ninguém compra a tesoura, vai comprar a tesoura e não pede orçamentos nenhum, até tem vergonha de os ir pedir. Quer dizer, quando podia ter era preferível para nós haver os pagamentos unitários como há no Vitis, que funcionou há 20 anos e toda a gente sabe que funciona bem, do que termos esta questão burocrática que muito nos emperra e causa um transtorno que leva toda a gente a mudar com a idade. Porque eu fazia-me confusão quando era miúdo e via o meu pai e os outros que não queriam tratar nem de papéis, nem de projetos, nem queriam saber daquilo para nada, porque não tinham paciência. O problema é que eu agora também estou igual. Eu e os outros dois a minha idade. Se der-me trabalho, não quero, olha, compro e pago. Mas isso não causa rendimento nem sustentabilidade, é o contrário. Portanto, mas, como eu ia dizendo, e aqui estava a falar na questão dos solos, a questão dos solos é efetivamente uma questão de ordenamento e uma questão de ordenamento que não é fácil. Não é fácil pela classificação dos solos, a lei que temos de reserva agrícola, a classificação que temos é muito antiga, portanto, e era necessário olhar de outra forma e sem dúvida nenhuma que também é preciso a questão dos emparcelamentos que vão surgindo naturalmente. As propriedades só aumentam de média, a dimensão média porque há abandono na agricultura. E como há abandono, vai-se comparando as pegadas à volta e vai aumentando a área média das parcelas. Portanto,
Outra questão muito preocupante que temos, e que também já foi aqui abordada, e que está intimamente relacionada com as alterações climáticas, que é os gases com efeito de estufa. Porque, efetivamente, se não houver uma contenção na redução dos gases de efeito de estufa, vamos ter cada vez um aceleramento maior das alterações ao clima que nos vão causar transtornos muito grandes na própria produção e no próprio. E o desperdício, porque, efetivamente, os estudos que se estima é que cerca de 40% dos alimentos que se produzem não são consumidos, são desperdiçados. Ciclos grandes, outro tipo de desperdício, portanto, isso efetivamente causa um problema muito, muito grande em termos de desperdício, que é, no fundo, a frase que eu tenho aqui, que é do campo ao prato, representa 10% das emissões. O que se perde do campo ao prato representa 10% das emissões globais de gases de efeito de estufa, e isso é, sem dúvida nenhuma, que é muito importante. Economia circular e essa série de... Isto agora fugiu. Pronto. Para alterar isto, temos também uma outra situação que já se começa a ter na agricultura. Aliás, já começam a aparecer tratores elétricos, ainda muito poucos, mas já começam a aparecer alguns. Tem o problema da compactação, porque são muito pesados, mas tem a vantagem de não terem emissão. E é a questão das energias renováveis, porque, efetivamente, já começamos a ver por aí muitos painéis solares, e, efetivamente, isso acaba até nas centrais de rega e noutros sítios assim, acaba por ser uma fonte de energia limpa que evita o consumo, e também a biomassa, porque para produzirmos energia a partir da biomassa é sem dúvida nenhuma fundamental. Mas também temos de ter algum cuidado com questões que eu tenho dificuldade em perceber e sempre tive, que é, nós em Portugal, normalmente em termos ambientais, preocupamos muito, mas em termos económicos é difícil suportar. Eu tenho muita dificuldade em entender porque é que fechamos as nossas duas centrais a carvão e compramos energia em países que continuam a produzir a partir do carvão, com centrais com carvão e produzida em centrais com muito menos evolução tecnológica que as nossas. Vamos fechar o carvão porque fecha o carvão em todo lado. Tudo bem, agora quer dizer, Portugal, país com a dimensão que tem, com o problema que tem do PIB que foi aqui referido. Deixa de produzir, mas compramos a Espanha, a França e a Alemanha continuam a ter as suas centrais a carvão a produzir energia para nos vender a nós. Portanto, ou seja, eu acho que efetivamente temos que apostar nas energias limpas e renováveis, mas depois temos que também analisar o contrário. Somos, e temos algum orgulho nisso, um país limpo de energia nuclear. Mas as duas centrais espanholas estão construídas à fronteira com Portugal, se uma vez haver algum derrame, somos nós que levamos com ele. Portanto, e o custo da energia, que foi sempre uma grande questão para nós, portanto, acho que devemos continuar a apostar nas energias renováveis, mas tem que ser feito de forma sustentável e económica, porque senão também não é possível. Outra questão fundamental para que isto tudo possa avançar é efetivamente a tecnologia, já foi aqui referido. Os avanços tecnológicos têm que ser postos ao serviço da agricultura, efetivamente pela questão da sustentabilidade, quer a inteligência artificial, quer todos os outros, para reduzir os consumos, para haver um maior levantamento da forma como se analisa a exploração, para haver análises do solo, como foi referida. Eu vi em Bordeaux, já há mais de 30 anos, uma máquina a plantar vinha, onde a casta era a mesma, mas o bacilo não, mudava consoante a carta de solos. Portanto, aquilo que a gente chamava aqui o SC2, o RP1003, outras coisas, portanto, aquilo tinha 4 ou 5 bacilos, não é? E ia, conforme o solo mudava, a máquina punha o bacilo que era mais indicado para o tipo de solo. Na altura já não mobilizavam nada, que aquilo é tudo cheio de cascalho, como ainda hoje é, mas já tinham essa precisão. O seu engenheiro deve saber melhor disto que eu, que esteve lá muito tempo no Instituto, e eu era só um curioso que via plantar vinha. Duas coisas que me marcaram muito foi essa, e foi em 1988, fui de automóvelzinho para Bordeaux, para Bruxelas, e nunca tinha visto, já tinha visto na feira em Santarém muitas vezes, mas nunca tinha visto a trabalhar um trator com folhas à frente e folhas atrás. Então, parei, estive a ver o trator a fazer, depois dei-me ao cuidado de ver onde é que ele começava e onde é que ele acabava. Portanto, ele na altura tinha 7 folhas, 4 atrás e 3 à frente. E era 11 km, para cada vez que virava ao fim de 11 km. Portanto, quem vem, que o Sebastião é lá do Cadaval, ver uma coisa daquelas, né? A gente lá em 11 km apanha aí fazendas de 40 gajos ou 50. Portanto,
Obviamente que aquilo tem sustentabilidade, aquilo tem rendimento. Se era de um, se era junto, não sei, pronto. Mas, efetivamente, o que temos é que tirar uma agricultura eficiente, e também números que tenho aqui, que pode reduzir até 20% dos recursos e pode evitar 15% de CO2. Portanto, são valores muito importantes. A outra questão, que isto já é mais do nosso lado, que é efetivamente a legislação e os apoios públicos, porque se conseguirmos desburocratizar, se conseguirmos chegar e facilitar a legislação para que as coisas sejam mais céleres e mais rápidas e conseguirmos chegar os apoios públicos ao sítio onde eles devem chegar para incrementar a produção, também com certeza vai aumentar e vai ser importante para a sustentabilidade. A colaboração é também fundamental e vai de encontro àquilo que dissemos. Se houver agrupamentos de produtores, se houver... E não estamos mal. Das 80 OPs cá no país, 50 estão na região de Lisboa. Portanto, efetivamente, nos legumes e nas frutas, somos, até em nível europeu, somos de onde temos maior densidade. Mas, efetivamente, só assim é que é possível que chegue à tutela. A tutela não pode, nem consegue resolver o problema de um, do outro e do outro. Se houver do setor e se o setor estiver junto, as confederações, as federações, se elas funcionarem, isso ajuda muito e essa colaboração é fundamental. Só a jeito de conclusão, e já agora descrevi isto tudo, só vou ler mesmo as últimas linhas, que escrevi como conclusão, que o grande desafio do setor agroalimentar, com vertentes tão diversas como produtividade, saúde, ambiente e sustentabilidade, exige concertação inteligente de inovação, colaboração, diálogo social vasto e sincero. Boa tarde.